Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e hoje é dia de ver na prática como funciona o método Hitchcock de fazer suspense. Bom, nós começamos a tratar desse tema na semana passada, onde a gente viu a parte conceitual da coisa, por assim dizer. Eu recomendo fortemente uma pesquisa mais aprofundada sobre Hitchcock, não só no jeito dele pensar o suspense, como na obra dele como um todo. Existe um material grande disponível por aí na internet, e esses vídeos eu considero uma porta de entrada para quem não conhece o autor, porque é uma fonte inesgotável de aprendizado para quem gosta de escrever histórias. Bom, então conforme prometido, vamos fazer um exercício agora. A ideia é tomar como base o exemplo que o Hitchcock apresentou durante sua conversa com o Truffaut e elaborar uma situação diferente, um pequeno trecho, uma pequena cena, onde a gente possa primeiro enfocar o fator surpresa e depois trabalhar o fator suspense. Vamos lá então. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar, principalmente porque a gente está trabalhando um conceito idealizado por alguém do cinema, é que o principal passo para poder transformar uma história que tem característica na surpresa em uma história de suspense é pensar naquilo visualmente, né? Aquela história que você quer contar, aquele roteiro que você quer cumprir, pensar nos aspectos visuais, que enquadramentos você poderia dar, que descrições interessantes poderiam ser feitas ali, né? Como a gente poderia ser criativo na hora de passar essa história para frente. E esse é só o primeiro passo. Em cima disso, a gente precisa se desprender um pouco do jeito instintivo com o qual todo mundo conta histórias. A gente tem que contar histórias visualizando logo o desfecho. O modo surpresa já é o nosso padrão de contar histórias. A gente está acostumado por a gente saber o resultado, para a gente saber o final da história, a gente está acostumado a priorizar esse momento, o momento da culminância da história. E isso não é a forma como a história de suspense funciona. Geralmente a gente traça uma linha reta do começo ao fim e foca na resolução. E nesse meio do caminho o setup, as diferentes alternativas de contar essa história, as variações de ponto de vista, os detalhes, isso tudo vai ficando meio negligenciado. Isso é normal. O exercício é justamente para a gente se desprender desses aspectos, dessa mania que a gente tem de contar histórias assim e tentar pensar em outras maneiras, né? E por que fugir dessa maneira padrão de contar histórias gera o suspense? Porque esse já é o pensamento do leitor. Então, quando você brinca com essa expectativa, quando você contraria o desejo do leitor de saber logo como é que as coisas vão se dar, você deixa o leitor inquieto, ansioso. E é aí que a gente quer a pessoa, se a ideia é gerar o suspense. E é importante dizer também que fazer suspense é muito diferente de enrolar, que isso é um truque barato. O negócio é esgotar todas as possibilidades de contar a história de maneiras não tão óbvias assim. Dosar as informações, alterar os pontos de vista, como eu tinha falado, e por aí vai, né? O leitor não pode sentir que ele está sendo enrolado, e sim que há um propósito para aquilo que está acontecendo. Você está distribuindo as informações de uma maneira que tem uma certa lógica ao olhar dele, mas mesmo assim ele ainda vai sentir aquela sensação de tensão, que é o que a gente está procurando. Então vamos lá. A ideia é criar primeiro um texto orientado à surpresa, que é o jeito padrão de se contar uma história, e depois a gente vai alterar esse texto e incrementar ele com os elementos que vão gerar a sensação de suspense. Pronto, então a gente tem aqui um pequeno trecho que poderia ser o final de uma história ou um meio assim do terceiro ato de uma história. Lógico que não foi feito com tempo para elaborar, para poder pensar em várias possibilidades, eu simplesmente segui mais ou menos a orientação do primeiro exemplo, né, que o Hitchcock deu, daquela questão de você trabalhar a ação em direção ao desfecho sem ramificações. E é claro que aqui nós temos uma situação diferente, porque lá a gente tinha uma coisa orientada ao medo e aqui a gente tem uma questão de conciliação, né? Então existem vários tipos de suspense. O exemplo dele, que a gente falou na semana passada, tem a ver com o medo da morte, né? E é mais aterrorizante. Já essa situação aqui sugere uma dinâmica diferente. É sobre a reconciliação ou não de um casal. Mas, de qualquer forma, nessa primeira versão, muitas oportunidades de gerar suspense estão sendo desperdiçadas. E como é que a gente vai trabalhar isso agora? A gente tem um ponto de vista do João e, como a gente viu que o Hitchcock falou, manter o leitor, ou o público no geral, informado. Então a gente precisa dar informações da Maria.
João e Maria são nomes genéricos que eu pensei na hora que eu estava bolando o exemplo, né? Então eu vou ler agora para fazer uma recapitulação e depois pensar em o que poderia ser feito nele para poder a gente ter o suspense. Então ficou assim. João corria feito louco em direção ao ponto de ônibus, a respiração sibilante traduzindo toda a sua determinação. Ele simplesmente não podia parar. Precisava contar tudo para Maria antes que fosse tarde demais. Virou a esquina a tempo de ver o ônibus em frente ao ponto, no final do quarteirão. O veículo recebeu seu último passageiro e acelerou, descendo a rua em sua direção. Esticando-se como podia para ver através das janelas dos passageiros, João avistou, por um breve e doloroso segundo, os cabelos ruivos e cacheados de Maria. E foi tudo o que pôde fazer, antes que o ônibus ganhasse a avenida e desaparecesse. Então aí nós temos, no final da história, o casal se separando, e o leitor só descobre isso nas últimas frases. E agora nós vamos pensar nas alternativas. A primeira coisa a fazer é abrir os pontos de vista. Então, de repente, agora a gente poderia mostrar o ponto de vista da Maria e trabalhar nela alguma hesitação. De repente, mostrar que ela não está muito certa se ela deveria ou não ir embora. Apesar dela se mostrar abalada pelo que aconteceu, e a gente não sabe o que aconteceu porque a gente está trabalhando só esse trechinho, né? Mas apesar disso, ela vai ficar naquela de se deveria ir embora ou não. Então a gente pode mostrar isso. E a segunda coisa, além de abrir os pontos de vista, é dar mais atenção aos detalhes, mostrar um pouco mais o interior de cada um, as sensações, descrições um pouco mais acuradas, né? E isso vai fazer com que essa cena de surpresa vá ganhar um aspecto mais de suspense. Vamos ver então se vai dar certo. Certo, então eu marquei as alterações aqui com 3 asteriscos para poder diferenciar onde eu mexi. Então basicamente eu me aprofundei nas impressões e sentimentos dos dois e abri um espaço no meio dos 2 parágrafos que já tinham para poder incluir o ponto de vista da Maria. Então ficou assim. João corria feito louco em direção ao ponto de ônibus, a respiração sibilante, traduzindo toda a sua determinação. E aí eu acrescentei algo que poderia potencializar para o leitor a sensação do que estava em jogo. Então, alguma coisa sobre a Maria, até para poder demonstrar melhor o sentimento dele por ela. E a dificuldade que ele estava ali em correr, a gente não sabe por quanto tempo ele estava correndo, nem nada. Então, isso seria um desenvolvimento anterior, né? Mas aí o acréscimo ficou assim. Imaginava o rosto delicado e sorridente de Maria, e aquela imagem era toda a motivação de que precisava para mantê-lo em movimento, embora a tontura e escassez de ar nos pulmões lhe dessem a impressão de que desmaiaria a qualquer momento. Vou botar um N aqui. E aí segue a história como estava. Ele simplesmente não podia parar, precisava contar tudo para ela antes que fosse tarde demais. E foi aí que eu abri um espaço para poder encaixar o ponto de vista da Maria. Começa assim. Maria olhou no relógio e levantou-se do banco por pura ansiedade. Além do enorme desejo de deixar tudo para trás, havia um pouco de medo por estar sozinha no ponto àquela hora da noite. Então, eu, além da questão de eles se reconciliarem ou não, deles se encontrarem ou não antes dela ir embora, ou se ela iria ou não, eu vi a oportunidade de acrescentar mais um elemento de tensão. Talvez nem uma coisa nem outra acontecesse, talvez acontecesse alguma coisa de ruim por ela estar ali de noite sozinha no ponto. Então também é interessante procurar onde você poderia potencializar o fator tensão e suspense dentro da história. Seguindo, felizmente não foi preciso esperar muito mais. Logo o velho ônibus surgiu, seu motor cansado e o sacudir da lataria matando de vez o silêncio, então brincando com sons e com a descrição, detalhando melhor o ambiente. A porta se abriu e ela ficou observando a fila de passageiros deixando o veículo. Não lhe pareciam muito felizes ou dispostos, o que era compreensível, considerando-se o tempo e as condições da viagem. Então a gente está dizendo que ela vai para longe e que talvez seja uma coisa que vai gerar um desencontro entre eles
muito grande, né? Ou talvez naquela noite o mundo apenas estivesse refletindo seu próprio estado de espírito. Então a gente vai fazer mais uma vez uma alusão ao interior da Maria. E essa questão da fila dos passageiros também é uma possibilidade, um momento dela questionar a sua própria decisão, se ela deveria ir embora ou não. Então foi a oportunidade de dar uma parada na ação e fazer com que ela tivesse esse tempo para refletir, né? Seguindo, uma fagulha de pensamento acendeu em sua cabeça. Não estaria ela se precipitando? Maria piscou com força e torceu para que os passageiros terminassem logo de sair, antes que aquela fagulha virasse uma labareda. A gente sabe qual é o resultado, mas a gente não quer que o leitor saiba antes da hora. Aí, antes de voltar para o João, que um parágrafo estava emendando bem no outro, mas conforme eu acrescentei esse segundo ponto de vista aí, eu precisei fazer uma preparação e aí eu aproveitei para também mostrar um pouco mais das sensações dele, né, do mundo interior dele. Sentindo o sangue pulsar com força por todo o corpo e atravessar violentamente seu coração acelerado, João virou a esquina a tempo de ver o ônibus em frente ao ponto, no final do quarteirão. O veículo recebeu seu último passageiro e acelerou, descendo a rua em sua direção. Até aí, o leitor ainda está com a dúvida de se ela foi ou não foi. Então a gente conseguiu aumentar essa sensação. Esticando-se como podia para ver através das janelas dos passageiros, João avistou por um breve e doloroso segundo os cabelos ruivos e cacheados de Maria. E foi tudo o que pôde fazer, antes que o ônibus ganhasse a avenida e desaparecesse. Então, como eu falei antes, o final é o mesmo, que mudou foi o caminho, que é a questão do trabalho com o suspense. Essa segunda versão oferece mais ao leitor. O leitor passa por mais sensações, ele tem chance de entender melhor os personagens. Os personagens conseguem refletir um pouco mais do seu mundo interior. E aí, óbvio, além da gente conseguir esticar ao máximo a dúvida de se eles iriam se encontrar ou não, a gente deu origem a uma história mais rica. Bom, espero de alguma forma ter ajudado. Se ficou faltando complementar ou desenvolver alguma coisa, escreve aqui embaixo. E não preciso nem dizer que a melhor maneira de assimilar esse conhecimento é tomar como base um texto próprio e trabalhar nele os elementos de surpresa e suspense do seu jeito. Se você gosta de escrever ou é um leitor interessado em como as histórias surgem, aqui do lado tem o link do projeto Planos em Prática, uma série de exercícios de escrita onde você me assiste criando histórias do início ao fim. Aqui embaixo na descrição tem um link para nossas redes sociais e o nosso site, onde você encontra nossos últimos lançamentos. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!